E interessante que é em Jerusalém que morrem os profetas. A cidade celeste, também lá morrem os profetas. Por isso que já aí começa a nossa missão de batizados. Todo batizado não deve ter medo de subir para Jerusalém. Subir para Jerusalém significa que eu não devo temer a cruz. Eu não posso ter medo da cruz. Não posso ser também masoquista, buscar o sofrimento pelo sofrimento, né? Se quando a gente busca o sofrimento pelo sofrimento, a gente se faz de pobre coitado, né? Como aquela hiena, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, não devemos buscar o sofrimento pelo sofrimento. Mas quando o sofrimento vier em nossa vida, nós devemos buscar um sentido profundo para este sofrimento. E este sofrimento, ele só será compreendido neste sofrimento redentor de Jesus Cristo, a sua paixão e morte de cruz, e depois a ressurreição. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, já falando daquilo que irá acontecer com Jesus, diz que o Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. E nós, quando observamos a vida pública de Jesus, durante 3 anos, Jesus não se cansa de fazer o bem. Durante 3 anos, Jesus não se cansa de mostrar o amor misericordioso do Pai. Durante 3 anos, Jesus não se cansa de buscar as pessoas que estão excluídas do convívio da sociedade de Israel. Jesus caminha com as prostitutas, com os pecadores, com os cobradores de impostos. Jesus justamente diz, em muitas partes do seu evangelho, que ele veio para os doentes, não para aqueles que estão sãos. Talvez aí seja o nosso grande equívoco, e não assim não entendemos e não conhecemos a misericórdia de Deus, porque muitas vezes nós nos colocamos do lado dos sãos, dos bons, dos justos, dos santos. E aí a gente não consegue perceber a dimensão do amor misericordioso do Pai. Ele que veio para curar nossas feridas. Ele que veio para acalmar as nossas dores. Este é Jesus de Nazaré. Jesus que quer nos salvar com seu amor. Jesus que nos procura. E por isso que durante estas 5 semanas da Quaresma, a igreja nos convidava a abrir o nosso coração, colocar o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. Isso significa que eu devo perdoar, mesmo quando seja difícil perdoar. Está fazendo barulho aí, vem aqui para fora, vocês estão atrapalhando. Mesmo quando seja difícil, o Pai nos mostra o seu exemplo do alto da cruz, do alto de sua cruz. Quando estava morrendo, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Nós buscamos, sim, nós corremos atrás da misericórdia de Deus, mas só que nós devemos também ter cuidado. Deus é misericordioso, mas não é bobo, porque às vezes a gente acha que ele é bobo e continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, né? E este é o grande convite: mudar de direção, mudar de vida, para perceber a riqueza do amor misericordioso de Deus. E nós, quando lemos
ou quando meditamos este Evangelho, certamente nós nos chocamos com muitos. Nós nos chocamos com os sumos sacerdotes, os doutores da lei. Quando nós vemos estes personagens, os mestres da lei, o sumo sacerdote, o povo, Pilatos, quando nós vemos Pedro, Judas, nós ficamos consternados. Mas já percebemos que nós muitas vezes nos encaixamos nestes personagens? Muitas vezes nós somos Judas Iscariotes nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, seja para com Jesus, seja muitas vezes para com os nossos irmãos de comunidade. Nós somos Judas todas as vezes que não somos transparentes, justos, honestos, todas as vezes que não procuramos fazer o bem, todas as vezes que somos invadidos pela inveja, pela mentira, pela discórdia. Nós somos os sumos sacerdotes, os doutores da lei, que mentiram, que influenciaram o povo de Israel. Aquele mesmo povo que gritara Hosana, o filho de Davi, eles são induzidos pelos mestres da lei a dizerem: digam que crucifique-o. E também nós somos muitas vezes Pilatos na vida da comunidade, quando nós podemos tomar uma decisão a favor da vida, a favor do reino, a favor da transformação do outro, e lavamos as mãos, nos calamos. Pilatos aqui assume o seu pecado. Eu poderia. No outro evangelho de Mateus ele vai dizer: olha, se eu quisesse, eu poderia te livrar da morte. Só que eu estou compactuando com o poder de Israel. Se eu fizer isso, vão me tirar, eu não vou ser mais governador geral. E eu só sei fazer isso na minha vida. Todas as vezes que nós somos omissos na vida da comunidade, na vida da nossa sociedade, todas as vezes que nós fechamos os olhos para as injustiças, nós somos Pilatos, nós lavamos as mãos. E Pedro, como nós somos Pedro? Mesmo instante que temos este ímpeto de querer seguir Jesus, não, Senhor, mas de maneira nenhuma, ninguém, nada, eu vou, se preciso for até morro pelo Senhor. E às vezes a gente nem espera que o galo cante 2 vezes. Nós vamos traindo o nosso cotidiano. Todas as vezes que nós dizemos não ao projeto de Deus, todas as vezes que a gente trama as coisas às escondidas, não diante da luz, na transparência, nós somos Pedro, negamos. Mas a riqueza de Pedro, reconhecendo o seu erro, Pedro chora. E na Bíblia chorar significa arrepender-se, querer mudar de vida. Este homem frágil é chamado por Jesus a ser a pedra, a ser a rocha, a conduzir a igreja. Pedro, o primeiro Papa. Então vamos pedir a graça a Jesus, que nós não tenhamos medo. Jesus sente medo, porque é normal, humanamente é normal ter medo, sobretudo quando nós vamos tomar decisões. Diante das dificuldades a gente tem medo, mas Jesus confiou na misericórdia do Pai. Jesus lembrou-se da sua missão, o seu compromisso com Deus. Por isso que nos momentos de medo, de querer desistir, de achar que não dá mais, lembrem-se que Deus vos chama para águas mais profundas, que Deus tem um propósito na nossa vida, e o propósito de Deus para a nossa vida é de salvação, é de vida eterna, é de glória, é de céu. E Jesus aqui foi o primeiro homem da história, arriscou-se, porque até então nunca na história de Israel, dos povos vizinhos, se ouviu falar que alguém ressuscitou dos mortos.
Mas Jesus acreditou na palavra do Pai. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas não a minha vontade, mas a tua. E ele bebe até a última gota deste cálice. Porque ele acreditou em Deus. É como se a gente desse um cheque em branco para outra pessoa. Ele acreditou em Deus. E porque acreditou em Deus, ressuscitou dos mortos. Venceu a morte, nos dando vida eterna. Este é o grande convite. Porque muitas vezes nos momentos de aflição, de desolação, de dificuldades, nós queremos desistir. Nós queremos parar. Mas temos que confiar naquele que nos chamou. Temos que confiar naquele que nos convida cada vez mais a caminharmos com ele. E há outro compromisso. Seguir Jesus Cristo é ter um olhar especial por aqueles que mais sofrem, por aqueles que estão excluídos da sociedade. Jesus caminhou fazendo isso bem. E ontem, na nossa paróquia, nós tivemos a graça de, a gente convidou, por intermédio dos seminaristas da Arquidiocese, né, o pessoal da Missão Belém. O pessoal da Missão Belém é esses que vão onde a gente não tem coragem. Eu dizia para eles, eu admiro a vocação de vocês, mas eu não tenho essa coragem. Eu queria ter, mas eles vão onde tem prostitutas, onde tem os homossexuais, onde tem os drogados, e eles ficam, convivem e resgatam muitos e muitas pessoas desta vida. E vieram ontem porque a gente quer fazer esse trabalho, sobretudo nas nossas comunidades que estão nas favelas, onde o tráfico impera. Quer fazer um projeto de vida com eles, para que eles possam entrar ali também e resgatar muitas vidas. Se comprometer com o reino de Jesus Cristo é também se comprometer com o resgate da vida da pessoa humana que sofre. Eu sempre digo, e quando muitas vezes eu estou no centro de São Paulo, e o meu coração não se condói, e hoje nem precisa mais ir ao centro, a gente vê muitos rostos, pessoas, corpos estirados pelo chão, e às vezes a gente passa com medo. Todas as vezes que nós passarmos diante destas necessidades, destas situações de vida, e o nosso coração não se condoer, a gente tem que dobrar os joelhos diante do sacrário, para de fato ver se nós estamos seguindo Jesus Cristo. Porque quando seguimos Jesus Cristo, a dor do outro se torna a minha dor. Eu não posso ser indiferente à miséria do outro. Eu não posso ser indiferente ao outro que sofre, que chora. Peçamos a graça a Deus de converter o nosso coração, para que a gente possa ver além. Jesus não olhava o estereótipo. Às vezes, quando a gente vê o rosto de alguém, a gente não vai com a cara. E porque não vai com a cara, a gente tem a tendência de querer excluir, tirar. Mas Jesus nos convida a ir além, começando pelo padre. Se para vocês perdoar é difícil, o padre que tem que ser o exemplo também é difícil, né? Precisa espremer o rins, tirar o orgulho, tudo isso, mas nós precisamos fazer isso para nos aproximar de Deus e nos aproximar do outro que sofre. O que é ser cristão? É ser Cristo na vida do outro. Pois bem, que nesta Semana Santa a gente faça esse compromisso de querer ser melhor, mais justo, mais fraterno, que a gente peça a graça de perder o orgulho, de amar, de olhar no olho do outro. O outro é gente, a gente tem que olhar no outro, olhar, abraçar, sentir. Que Jesus possa nos dar esta força de não termos medo da cruz. Cruz, fonte de salvação para nós. É do alto da cruz que Jesus nos atrai e abre as portas do paraíso. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine todas estas coisas.